no versículo 16. Jeremias, capítulo 32, no versículo 16. Nem todos acharam? Diz assim: depois que dei a Baruque, filho de Nerias, as escrituras de compra, eu orei assim: o Senhor, ó Senhor, meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, ó Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizeste milhares e maravilhosas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milhares e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas essa terra boa e rica, como havias prometido seus antepassados. Mas quando eles entraram nessa terra e tomaram posse dela, não obedeceram os seus mandamentos, nem viveram de acordo com os seus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso fizeste cair sobre eles todas as desgraças. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar dos babilônios estarem quase tomando a cidade. Então o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui. Pai, nós queremos agradecer por mais um dia que o Senhor deixa a cada um de nós. Ó Deus, queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e graças ao teu amor, à tua misericórdia, nós estamos aqui firmes, ó Deus, crendo que o Senhor está à frente de todas as coisas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que seja o Senhor a cada dia, ó Deus, nos ensinando o caminho, a direção que devemos prosseguir, porque, ó Deus, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor, e queremos prosseguir cada vez mais segundo a tua vontade. Ó Deus, que seja o Senhor nessa noite falando conosco, que a tua palavra, ó Deus, possa nos moldar, que a tua palavra, ó Deus, possa nos edificar, e que nós possamos sair daqui, Jesus, diferente da forma como adentramos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós lemos aqui em Jeremias, e aqui retrata uma história que o povo eles estavam sendo escravizados, e depois que o povo de Israel começou a ser escravizados, eles começaram a se arrepender, a voltar para Jesus, as orações, aos mandamentos. E ali Jeremias começou a agradecer a Deus pelas coisas que Deus iria fazer na vida daquele povo. E aqui à frente diz a resposta de Deus depois que Jeremias faz aquela oração. Deus diz: então o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, nada é impossível para mim. Então Deus, ele estava à frente daquele povo, e ele iria cuidar daquele povo. Então que nós possamos pegar isso para as nossas vidas. Deus, ele está à nossa frente, mesmo que passamos por momentos difíceis,
mesmo que passamos por momentos que não achamos esperança, mas Deus, Ele está na nossa frente, assim como Deus estava com o povo de Israel. Então que nós vamos crer na palavra dEle, que nós venhamos cada dia caminhar aos mandamentos de Deus, ser fiel à palavra dEle, porque quando somos fiel, Ele é fiel para conosco. Amém? Então que nessa noite nós possamos dizer: Senhor, atrai o nosso coração para a Tua presença, atrai o nosso coração para o Teu querer, porque nós sabemos que é isso que nos vai nos levar a um nível maior à presença de Deus. Amém? Nós vamos louvar e eu convido você a que você possa fazer essa oração: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui para te adorar todos os dias da minha vida. Amém? Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
nós a palavra. Amém? Pessoal, boa noite para vocês, a paz do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos falar hoje sobre o 5º mandamento. Êxodo 20. Vou falar os 10 mandamentos no Êxodo 20. Vamos ler então do verso 1 até o verso número 17. Ok? Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem em semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, e nem nas águas que estão debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas concedo misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, sábado do Senhor teu Deus, não farás nada, nem tu, nem teu filho, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nem nada, porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra, e no 7º descansou. Deus abençoou então o 7º dia para descanso e o santificou. 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Vamos orar então. Nós vamos falar sobre o 5º mandamento. Nós já falamos então o 1º, 2º, 3º e 4º. Nós vamos falar do 5º, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós oramos a Ti. Ó Deus, reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, rogando ao Senhor misericórdia, graça sobre nós nessa noite, para que assim a Sua palavra seja viva, assim como ela já é, que ela seja, Deus, exposta, ó Deus, com fidelidade, que o Senhor tenha, ó Deus, o controle sobre nós. O nosso pedido é que o Seu Espírito fale ao nosso coração. Ó Deus, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir das Escrituras, nos dá graça para, ó Deus, falar da Sua palavra dessa forma. Nós rogamos a Ti que uma vez mais o Senhor nos conceda ânimo, paz, misericórdia, bondade, ó Deus, porque tudo isso está no Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos a Ti uma vez mais, seja um Deus perto de nós. O Senhor está sempre por perto, mas que nós possamos ter sensibilidade para lhe perceber. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só arrumar isso aqui que está dando microfone. Som. Acho que melhorou. Então, pessoal, acho que vocês pegaram o jornal aí, né? Não vou falar nada sobre ele não, porque senão vai ficar muito grande aqui a minha passagem. Então, só o tema dele é mandamentos e proibições do evangelismo, né? A gente sabe que uma das maiores missões da igreja é o evangelismo. No caso, é comunicar a fé cristã a outras pessoas. O nome que se dá a isso é evangelismo. Então, nós temos aí traçados 20 pontos, né, que são importantes, até para a gente orar em cima, de coisas que podem nos ajudar até a mudar, talvez, a nossa forma de tratar a evangelização, né? Eu vou ler só 1 e 2. Primeiro ponto, por exemplo, né? No evangelismo é necessário a gente ser bem claro no que a gente crê. Se a gente ainda tem dúvida no que a gente crê, não tenta passar isso para frente, não. Você vai fazer uma salada na cabeça de quem está tentando entender. Às vezes a pessoa está até aberta, mas
por nós não termos clareza nem segurança, porque nos falta essa segurança, logo a gente transmite incertezas, dúvidas, né? Então, certamente, o que está em você é o que vai ser transmitido. Então, é bom que nós tenhamos clareza sobre o que nós cremos, né? Nós precisamos conhecer as Escrituras, né? Conhecer as confissões de fé, os catecismos, para nos ajudar melhor. As confissões de fé, por exemplo, elas têm perguntas que nós respondemos, né? Por exemplo, a primeira pergunta do catecismo qual é o fim do homem? O homem, o ser humano, né? Quando eu digo homem, o ser humano foi criado para o quê? Ele foi criado para a glória de Deus, para louvar o seu nome. Esse é o fim último do ser humano, louvar a Deus. Então, o catecismo ele não é a regra de fé, mas ele nos ajuda, dentro das Escrituras, que é a nossa regra de fé, a sistematizar melhor, né? A guardar melhor. Então, o nosso fim último é adorar a Deus. Então, por isso que precisa conhecer, então, né, as confissões de fé. Então, quanto mais nós soubermos sobre a nossa própria fé, mais fácil será a nossa transmissão, ou a forma como nós transmitimos para alguém que não é um cristão, mas que você vai comunicar fé. Então, veja, esse é um problema muito grande. Tem muitas pessoas sem a convicção apropriada para passar, e aí gera uma série de confusões e tudo mais, né? Então, isso é importante. Segundo ponto, só para a gente não falar mais do jornal hoje, a essência do evangelismo é comunicar a informação correta, né? Basicamente, a informação correta sobre o pecado e a graça de Deus. Então, o evangelismo, você não vai falar tudo, né? E você crê, obviamente, não dá tempo, mas você precisa entender e precisa saber como repassar para a pessoa o que é o pecado, né, e o que é a graça de Deus, porque esses são os dois grandes pontos. A cruz de Jesus está no meio do pecado e da graça. Deus é misericordioso, gracioso. Nós temos falhado em muitas coisas. A cruz de Jesus é o que está no meio, que vai nos ligar então do pecado até a graça. Então a pessoa vai precisar saber comunicar isso. Então aqui tem algumas coisas muito importantes. Depois você leia, ora em cima, que Deus possa nos ajudar a ser mais eficientes, né, na evangelização, porque infelizmente hoje em dia tem pouca evangelização, tá? Então nós vamos falar sobre o quinto mandamento. Eu só quero fazer uma breve introdução e dizer para vocês que, como a gente mostrou, os 4 primeiros mandamentos eles falam sobre a relação do homem para com Deus, né? O primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Deus disse isso, só Ele é Deus. Segundo mandamento, não faça imagem de escultura com forma de qualquer coisa para adorar, porque Deus ele não mostrou a sua imagem para que alguém construísse a sua imagem ou adorasse através da imagem, né? Deus não usou esse artifício pedagógico, entre aspas, para as pessoas o entenderem melhor. Ele não se mostrou, ninguém sabe como é a face de Deus, tá? Então, esse é o segundo mandamento. Nós estamos falando da relação de Deus com o ser humano, né? O terceiro mandamento não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente falou muitas coisas, muitas implicações dentro disso, né? Mas basicamente a gente tem que entender que o nome de Deus ele é santo, né? O Senhor Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o seu nome. Ele nos ensinou a orar dessa forma a Deus, né? Então o nome de Deus é santo para ser usado de qualquer forma, né? Ser usado por pessoas que querem ganhar dinheiro em cima, ser usado por gente que é malandra, ou ser usado de forma banal, né? O nome de Deus é santo, né? O quarto mandamento e último que fala da nossa relação com Deus tem muita coisa, mas a gente já falou, então não tem como a gente falar de novo. Então o quarto mandamento fala sobre o dia de sábado, né? A palavra sábado no hebraico se chama, né, sabat. E o sabat traduzido para o português é descanso. Então nós falamos sobre isso, que o sábado na verdade é o nosso domingo, e falamos mais, né? Então aqui basta a gente entender que é necessário tempo, tanto para o descanso do corpo e da alma, como tempo para Deus, né? Ele mesmo deixou registrado. Ele que não precisa de descanso, descansou para deixar um exemplo, né? Nós falamos isso aí, mas muitas outras coisas. Agora, o quinto mandamento, ele vai falar sobre a nossa relação com os outros seres humanos. O primeiro mandamento, quando Jesus resumiu tudo, Jesus resumiu esses 10. Primeiro ele disse: ama a Deus acima de todas as coisas, certo? Ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu esforço, com toda a sua alma, com todo o seu espírito.
Jesus disse isso. Esses 4 primeiros mandamentos, eles estão dentro desse primeiro que Jesus resumiu, né? Porque os 4 primeiros mandamentos estão falando basicamente da relação que o ser humano tem que ter com Deus, né? Que é invisível, mas real. Agora, o 5º até o 10º, portanto, 6 mandamentos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, então, vão falar sobre a relação do homem para com Deus. E é interessante a gente perceber uma coisa. É bom também frisar que a maioria das pessoas sabem dos 10 mandamentos, mas elas não sabem citar os 10 mandamentos, não é? A maioria sabe, não rouba, não mata e não adultera, e acaba por aí, né? Então é bom a gente expor eles, porque vai nos ajudar então a fixar melhor isso, tá? Então o 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Nós podemos dizer sem medo de equívoco que os mandamentos de Deus, eles estão em ordem, na ordem exata que eles deveriam estar. Eles não estão ali aleatoriamente. O primeiro é primeiro, o segundo é segundo, o terceiro é terceiro. Não é. Tudo está no seu perfeito lugar. Então, tratando agora dessa segunda parte dos 10 mandamentos, eu quero dizer que o mandamento primordial que Deus vela, que o ser humano coloque em prática para ter boa relação com os outros seres humanos, está nessa sequência. Então, sem dúvida, eu poderia dizer que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento para que se haja desenvolvimento entre seres humanos. O segundo é não matar, o terceiro é não adulterar, o quarto é não furtar, o quinto é não dirás falso testemunho, o 10º, né, no caso, o 6º é não cobiçarás o teu próximo, né? Então, está exatamente na ordem, né? Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Se não fizer isso, é a coisa mais grave que você vai cometer, que vai lhe separar de outros seres humanos. Segunda coisa, matar, tá? Então, só para a gente ter uma noção de peso e também de profundidade. Por exemplo, não honrar pai e mãe é mais sério do que matar outras pessoas, porque não honrar pai e mãe, a gente vai falar agora mesmo, tem uma série de implicações na vida, né, que são piores do que matar alguém, e a gente vai mostrar isso. Na verdade, é como a pessoa matar, né, o que tem de mais essencial na vida. Depois, não adulterarás, não furtarás. A outra coisa que muita gente não ia concordar, né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, né, adulterar não é nada, roubar é perigoso, adulterar é coisa séria, né? Roubar também é. Só que essas ordens, né, essa ordem de prioridade de escala, ela tem toda uma lógica, ela caminha, né, de uma forma que tudo vai se completando, tá? Depois, não dirás falso testemunho, né? Não minta contra o teu próximo, não jure falsamente contra ele. E o 10º, não cobiçarás, tá? Então vamos para o primeiro mandamento de relação dos homens para com os homens, dos seres humanos para com os seres humanos, verso 12: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra, os dias que o Senhor teu Deus te dá. Bem? Bom, então a pergunta que fica, eu acredito que seja a primeira, por que esse mandamento seria mais essencial para o relacionamento ser humano do que não matar, não roubar, outra coisa do tipo? Porque dentro desse mandamento aqui está incutida uma ideia que é fundamental para o desenvolvimento humano, que é a ideia de hierarquia, que é a ideia de obediência, que é a ideia de ordem. Sem isso, não existe ser humano, não existe terra, não existe sociedade, não existe nenhum tipo de organização. Porque quando o ser humano ele perde, então, a noção de que existe um propósito de submissão, ele não dá conta de viver. A vida, na verdade, ela não existe se o ser humano não conhece a palavra submeter ou estar submetido, né? Ou alguém está submetido a si, ou você está submetido a alguém. A verdade é que na vida nós nunca estaremos, né, avulsos a ponto de não precisar dar ordens a alguém ou não receber ordens de alguém, tá? Então isso aqui é um dos princípios fundamentais que regem a humanidade. Sem isso aqui não existe humanidade, tá? Porque sem isso aqui não existe família, sem isso aqui não existe respeito entre as relações,
Sem isso aqui as pessoas não saberiam guardar o seu lugar, sua posição. Cada um ia tomar o lugar do outro, como se não houvesse, né, autoridade, alguém para se submeter, coisas desse tipo. Então, sem isso aqui não existe vida, né? Então, dentro desse mandamento está a essência da submissão. E eu quero dizer uma coisa: a pessoa, quando ela tem problemas com a figura do pai e da mãe, né, vai ter problemas sérios na vida, porque essa é a primeira relação de autoridade que todo ser humano, né, tem. Nasce tendo que se submeter aos pais. Então, você vai perceber que pessoas que tiveram problemas, ou por terem tido pais que ruins, infelizmente isso existe, é cruel falar isso, mas existe, a gente sabe, ninguém é bom para negar a realidade, mas também existiram muitos filhos, ou existem muitos filhos que são ruins em reconhecer seus pais. Então, nesse caso, você vai perceber que por causa dessa primeira relação de autoridade, quando ela é defasada, desconstruída, quando ela não é valorizada, quando não existe honra nessa relação, as demais relações elas vão ser erradas. Você quer ver um princípio que é bastante popular, que algumas pessoas ainda usam, que tem a ver com isso aqui? É quando alguém mais antigo vira para você e diz assim: olha, uma moça, quando ela for casar com um rapaz, tem que olhar como é que ele trata a mãe. Ou um rapaz, quando for casar com a moça, olha como é que ela trata o pai. Isso é verdade. Por quê? Porque isso está dentro dessa relação de submissão. Se uma pessoa não consegue honrar o pai e a mãe, que são, né, a primeira coisa que existe na sua vida, né, como que vai haver relações que são saudáveis, né, sendo que esse primeiro desdobramento ele é desgraçado? Quando eu digo desgraçado, não tem graça, sem a graça, né? Então, como que isso pode acontecer, né? Isso só pode acontecer se não tiver mais como restaurar essa situação, né? Vamos supor, a pessoa tem um pai e tem problemas, mas percebe que toda essa lembrança deturpada que tem do pai, da mãe, e não tem mais como, né, visitar o pai e a mãe, porque morreram, alguma coisa do tipo. Diante de Deus, essa pessoa pode encontrar essa reconstrução da figura do pai e da mãe, porque sem essa figura aqui não tem como desdobrar a vida. A verdade é que a vida da gente ela vai se desdobrar em muitas coisas por causa de muitos exemplos e de muitos ensinos que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Então, falando isso, você vai perceber uma coisa: como é que esse mundo que a gente vive é cruel. Porque você vai perceber, por exemplo, que no sistema educacional, no ensino das escolas, hoje em dia tem uma preocupação muito grande de quem está lidando com o ensino, certo? Pessoas aí do MEC, em desconstruir a figura de pai e mãe na cabeça de criança pequena. Por quê? Porque não é bom para quem está procurando esse progressismo ao qual eles estão lutando, que haja essa figura. Sabe esse negócio que a gente ouve falar por aí, que as pessoas falam tanto que nós temos que falar contra os conservadores, porque os conservadores eles são o câncer do mundo, porque eles são obscurantistas, eles travam o avanço do mundo, né, o progresso do mundo? É por isso. Quando eles querem falar contra o conservadorismo, eles vão tocar nessas bases, nesses pilares, tá? Então eu quero dizer que o pilar básico que eles vão tocar, o mais extremo, o mais profundo que eles vão chegar é esse: é desconstruir na cabeça de uma criança a figura do pai e da mãe. Aí você vai ver vários desdobramentos disso, como por exemplo essa lei que o pessoal está tentando aprovar, de que uma criança aí de 12 anos quiser mudar de sexo, pode mudar sem o consentimento do pai. O pai não precisa assinar nada. Que a menina quer virar homem, vai lá e faz a cirurgia com dinheiro público ainda, né? Então, isso tem a ver com essa figura de desconstrução. Então, o mundo todo, ele vai caminhar em direção à ruína, fora da promessa de Deus, dos mandamentos de Deus, por não ter bem estabelecido essa raiz, que é honrar o pai e a mãe. Porque esse é um conceito de submissão. Então, olhando para a Bíblia, né, nos dias em que o mandamento de Deus foi dado a Moisés, existia uma coisa diferente da nossa em um contexto de lei, civil, né? Por exemplo, a gente sabe que as pessoas envelhecem, elas têm aposentadoria, a maioria, né, os que contribuíram. Lá era diferente. Esse mandamento aqui, ele se aplicou numa coisa que era fundamental. Naquela época, quando a pessoa envelhecia, não tinha mais condição de trabalhar, era o filho que cuidava.
tá? Hoje em dia, as famílias aí com 3, 4 filhos aí, o pai fica velho, fica cada um querendo morar mais longe que o outro, né? Para correr dos velhinhos. Parece que esquece, né? Tudo que foi feito. Nessa época, os filhos cuidavam dos pais quando eles envelheciam, tá? E essa noção de honrar, esse termo honra o teu pai e a tua mãe, o significado dele é tratar com importância, né? Então, é dar importância para isso. Jesus falou contra as pessoas que não honravam o pai e mãe e ainda colocavam pretexto religioso. Os fariseus faziam, sabe o quê? Eles diziam assim: olha, meu pai estava precisando de ajuda e eu fui lá e ajudei ele, só que isso eu fiz foi para Deus. Eles falavam isso. Jesus disse: isso aí que vocês fizeram se chama corban. Corban foi o termo que Jesus usou para dizer que eles eram hipócritas, que cuidar dos pais não era mais do que obrigação. E eles nunca deveriam estender a mão para o pai e para a mãe e dizer: fiz foi para Deus, né? Então, tipo assim, se Deus existisse, nem faria. Eu só estou fazendo porque é Deus. Então, assim, eles desvalorizavam a figura dos pais, né, em detrimento até mesmo da fé que tinham. Então, isso é horrível, porque tem pessoas que dizem que têm fé, mas elas têm um problema sério com relação à família, no sentido de que elas não tratam da forma como a Bíblia manda tratar, não é? Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: aquele que não cuida da sua casa, aquele que não é um cristão dentro da sua casa, ele não pode ser um cristão fora. A Bíblia é muito clara em falar sobre isso. Quem não consegue ser um cristão dentro da sua casa nunca deveria querer ser um líder dentro da igreja. Isso acontece muito. Tem um monte de gente com um monte de problemas que quer ser líder na igreja, tá? E aí tem muita gente que começa a ser líder na igreja e quer viver só para a igreja e começa a abandonar a família. E nesse ponto as pessoas dizem assim: não, Deus sabe que lá, Ele cuida da minha família, eu estou fazendo as coisas para Ele. Então essa é a hipocrisia que Jesus falou, né? Jamais, né, cuidar da família vai ir na contramão de servir a Deus. Porque servir a sua família, cuidar da sua família é o primeiro mandamento que existe na relação ser humano com ser humano. A primeira instituição que foi criada, segundo a Bíblia, foi a família. Antes de existir igreja, que veio existir com o Senhor Jesus Cristo, família existiu. Quando Deus criou homem e mulher, Ele instituiu a família. Então essa é a relação mais forte que existe, certo? Entre os seres humanos. Então é sempre perigoso quando a gente começa a perceber que existem pessoas, por exemplo, que valorizam mais os amigos do que a família. Pessoas que valorizam até mesmo a igreja mais do que a família. Há um problema nisso. Por quê? Porque esse princípio, que é o básico, o elementar, o mais essencial, o primário, quando ele é quebrado, os demais eles não vão caminhar bem. Não adianta, sabe? É isso, é como uma pessoa ter uma imagem ruim do pai porque não gosta. Sei lá, hoje em dia tem esse pessoal aí que é maluco, né? Aí envereda por essas ideologias aí as moças começam a odiar homens, sei lá o que homem não presta. Aí os homens começam a odiar mulheres, que mulheres não prestam. E às vezes tem uma coisa da mãe, às vezes passou por uma situação difícil em casa, a mãe não fez alguma coisa certa com o pai, ou ao contrário. E aí cria essa imagem que é deturpada, né? Começa essa deturpação aí nesse seio elementar e ele vai criando desdobramento. Então, a pessoa não tem uma boa imagem sobre o pai e sobre a mãe, dificilmente vai ter uma boa imagem sobre num relacionamento que entrar, ou numa amizade que tiver, porque não tem como. Quebrou aqui no começo, o meio está desandado. Tem uma coisa que a Bíblia ela nunca vai nos permitir fazer, que é tentar dar o segundo passo certo se a gente não deu nem o primeiro, ou o primeiro foi errado. Não dá. Não existe esse tipo de mística em que a gente faz as coisas e elas acontecem. Não. Os mandamentos de Deus, elas são a prova de que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus lógico, né? Se tem mandamento, se Ele disse alguma coisa que dá para pensar, dá para agir em direção a ela, é porque Deus não é ilógico no que Ele fala, tá? O que Deus fala tem pé e tem cabeça. Então Ele nos dá a sua palavra, tá? Mas a gente não obedece o princípio que é obedecer o meio, não dá. Porque Ele não vai contra Ele mesmo. Ele mesmo disse, né, que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra que Ele fala, ela vai permanecer para sempre fixada. Então, se está escrito que o ser humano tem que honrar pai e mãe, que é tratar com a devida importância,
Ele precisa fazer isso, porque senão as demais coisas não vão dar certo. Isso aqui você vai perceber que, por exemplo, tem um monte de gente que quer casar para sair da casa dos pais, porque não aguenta viver mais com os pais. Isso é um equívoco, né? Porque ninguém deveria querer se unir à mulher ou ao marido porque quer se livrar da sua vida, né? O texto da Bíblia diz, né? Então o homem, né, ele se unirá à sua mulher, né? Ele já não mais estará com seus pais, e aí uma nova família será será constituída. Então o texto lá está dizendo que o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, né? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas esse deixar, algumas pessoas entendem mal, é como se quando se fosse casar não precisasse mais se importar da honra ou coisa do tipo. Não é assim. Então ninguém deveria querer se casar para se livrar, porque isso é um pecado, é um erro, né? E como a gente tem falado, então esse erro vai trazer um monte de desdobramentos errados para a vida. Bom, então tem algumas coisas que a gente pode enumerar então dentro do quinto mandamento, de honrar o pai e a mãe para ter a vida prolongada. Primeira coisa existe um propósito, tá? Então o propósito já citei brevemente, que é submissão. Só vai aprender a se submeter quem aprende a submeter no princípio. Não adianta. Se não dá conta de submeter aqui, não vai dar conta ali. Então, não seria errado a gente dizer que pessoas que não conseguem respeitar, honrar o pai e a mãe, não vão ser nem bons empregados. Porque toda pessoa que vai trabalhar precisa se submeter a alguém, não adianta. Alguém vai dizer, mas são diferentes as demandas. Sim, são, mas existe ainda o princípio da submissão, né? Dentro do trabalho, nós estamos em posições que nós precisamos prestar contas a alguém, e assim por diante. Então, quebrou esse primeiro, toda a vida está desandada. Então, aqui dentro desse mandamento tem o princípio de submissão, que deve ser compreendido por nós, e essa submissão ela vai então ser em âmbito social, âmbito etário, âmbito político, âmbito religioso e âmbito de conhecimento. Até uma pessoa dentro da faculdade, dentro da escola, ela precisa se submeter, precisa ter uma relação que seja saudável e apropriada com o professor, né? Porque se não houver uma relação coerente, saudável, né, vai ter muito problema. Então perceba, tem muitas pessoas que não sabem mesmo, tá? Não sabem como tratar um policial, não sabem como tratar um professor, não sabem como tratar um médico, não sabem como tratar a casa, a esposa, o esposo. Por quê? Porque não tem esse primeiro princípio. E por não ter, começam a inventar a forma que se tem de ser. Bom, então, dito isso, que dentro desse princípio, então, dentro desse mandamento tem o princípio da submissão, eu queria dizer que tem muita gente que reclama, e às vezes reclama com razão, tá? Da forma como, às vezes, a igreja evangélica, ou até os cristãos de forma em geral, se reportam aos homossexuais, né? Porque fica aquela imagem de que falar de um homossexual é sempre preconceito, tá? Isso não é verdade, apesar de eu saber que existe preconceito, então eu não nego que exista, mas também eu não acredito que nós não devamos tecer críticas a muitas coisas que devem ser criticadas. Por exemplo, tem um homossexual aí que o cara canta ruim pra caramba. Se você falar que ele canta ruim, o povo vai falar que você tá com preconceito. O cara parece uma taquara rachada. Deus me livre daquele homem lá, que cabeludo, só fica rebolando, né? Então, você vai falar, o pessoal vai falar que é preconceito, mas canta ruim pra caramba, né? Então, falando do cantor horrível, tá? Da pessoa, não sei, não conheço. Então, o que eu queria falar, então, nessa parte envolvendo os homossexuais, por exemplo, se tem uma crítica que você pode tecer, sem medo de errar, é que esse problema em ferir a autoridade, em ferir a voz dos pais, não estou falando de autoridades sociais, não, estou falando dos pais, é uma coisa muito presente dentro desse comportamento, muito, tá? Você vai encontrar, inclusive, hoje em dia, uma série de leis, coisas que estão sendo levantadas para que as pessoas, quando tiverem, se manifestarem esse comportamento, venham sair de casa e viver de qualquer jeito aí, na rua, na casa dos outros, aquelas bagunças aí. Por quê? Porque, segundo eles, eles usam essa linguagem. O mundo é reacionário, os pais não entendem nada, eles são antigos, então, se é homossexual não vai ser aceito, foge, esquece seus pais,
não precisa nem lembrar de onde você veio, viu a sua vida daqui para frente. Então há uma ruptura, certo? Com a origem. A pessoa então ela rompe a sua origem, tá? Então você vai ver que a maioria vai fazer isso, romper a sua origem, alegando não ser compreendido, não ser entendido, está sofrendo preconceito, está sofrendo sei lá o que, sabe? Então tem um problema muito grande. Então, antes de falar da prática, tá? Eu estou falando que é embrionário quando alguém manifesta esse comportamento homossexual e começa a ser notado pela família. Existe um problema de quebra, né, com relação a esse princípio da submissão. Então, a pessoa, por alegar que não é compreendida, ela rompe esse relacionamento que, na verdade, não pode ser rompido, né? Então, isso é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente deveria pensar, né, e quem ataca, quem tem preconceito, né, deveria ter embasamento para falar, né, algumas coisas que são convenientes, como essa questão de quebrar, né, laços, né, que alguns fazem, a maioria, para falar a verdade. Então, como eu estou falando, se as pessoas então não honrarem esse primeiro relacionamento, os demais vão ir ruim. Quero ler então um comentário de João Calvino sobre o 5º mandamento, que ele vai falar justamente sobre essa situação da falta de submissão. Ele diz o seguinte: o fim do conceito é que, uma vez que o Senhor Deus deseja a preservação da ordem que Ele indicou, os graus de proeminência estabelecidos que Ele estabeleceu não deveriam ser violados. Então, a soma disso, portanto, será que nós deveríamos reverenciar aqueles a quem Deus exaltou. Quem Deus exaltou? Se Deus, então, nos deu pai e mãe, isso é uma posição de honra, exaltados. Nós deveríamos honrar, então. Deus estabeleceu isso para que haja ordem no mundo. Senão não tem ordem, senão vira uma bagunça, anarquia, né? Então, a soma disso, portanto, será que nós deveríamos reverenciar quem Deus exaltou como toda a autoridade acima de nós, e nós deveríamos render honra, obediência e gratidão. Contudo, como esse preceito é excessivamente repugnante à depravação humana, o homem é pecador. Então, ele é depravado na sua natureza. Depravado no sentido que ele deseja o que é errado, tá? Então, por o homem ser depravado e não querer fazer isso, né, é que então Deus estabelece, né, esse princípio de autoridade, de submissão, para que haja ordem, tá? Continuando, proposto como um exemplo daquele tipo de superioridade que é natural, mas amigável e menos odioso, porque isso poderia mais facilmente abrandar e inclinar as nossas mentes para o hábito da submissão, certo? Então, o que Calvino está dizendo é que quanto mais um ser humano se dispõe a ser submisso a quem Deus disse que ele deveria ser submisso, mais ele vai conseguir, né, colocar essa prática, em prática esse mandamento mais vezes. Então, submeter é uma coisa que deve ser constantemente feita, porque isso vai ajudar o ser humano a vencer, então, o pecado que está dentro dele, que no caso o ser humano por natureza, ele é rebelde, ele não tem limites, ele é indisciplinado, é insubordinado. O ser humano, nós somos assim, tá? Então, a única coisa que vai nos guardar desses maus caminhos é uma vida regrada. Sem regras, sem ordem, né? Sem estabelecer limites, a gente descamba. Não adianta, tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. Bom, então olha só. Tem 3 coisas que a gente poderia levantar, então, dentro de uma relação de que existe submissão, honra, que existe respeito, que cada um sabe se colocar no seu lugar. Existem 3 coisas que são geradas com isso. A primeira é reverência. A pessoa, então, ela vai ter noção do que é reverência. Segundo, obediência. E terceiro, reconhecimento. Veja bem, o Freud, quando ele escreveu a teoria dele da psicanálise, ele quis dizer lá, dentre muitas coisas, que a figura, né, do pai para o ser humano, ela é determinante em uma série de coisas, né? Inclusive, ele vai falar que a própria religião, certo? Ela vai ser projetada dentro dessa própria relação. Ele vai dizer o seguinte: se uma pessoa se torna religiosa,
e acredita que Deus é um pai, como o cristianismo diz, ele está dizendo isso, né? Se essa pessoa teve uma relação próxima com seu pai, de respeito, de honra, uma relação saudável, essa pessoa vai conseguir de uma forma melhor se relacionar com Deus. Por quê? Porque ela teve uma boa relação com o pai, e o ser humano projeta isso. Aí ele vai dizer, se o ser humano teve uma relação conturbada com o pai, essa relação vai ser projetada então no relacionamento com Deus, e Deus vai parecer que tem essa figura de um pai distante, um pai que abandonou, alguma coisa nesse sentido, né? Então ele falou sobre isso. Ele falou muitas coisas que estavam erradas, e eu não quero dizer que isso que ele falou seja bíblico, mas eu quero dizer que tem um sentido dentro disso aqui que a gente está falando. Se Deus vela pelo relacionamento do ser humano com os pais, né? E essa questão que ele levantou de que nós projetamos em Deus a figura do pai terreno que a gente tem, né, ela não está toda errada, mas não estou falando que é bíblica, dá para entender, né? O próprio Jesus um dia, ele disse, olha, vocês têm pais na terra, e quando vocês pedem pão, o pai de vocês não dá pedra, ele dá pão, né? Aí ele disse, o pai de vocês que está no céu, que é o pai maior, Senhor Deus, né, quando vocês pedirem a ele a bênção, o bem, ele não vai dar o mal, ele vai dar o bem. Então o próprio Senhor Jesus, de alguma forma, ele trouxe essa conexão, né? Ele também usou essa analogia para falar então sobre o relacionamento dos seres humanos com os pais e o relacionamento do ser humano com Deus, né? Então, o que eu estou querendo dizer falando isso é que a vida espiritual das pessoas, ela é afetada, né, pela forma como a pessoa lida com a sua própria família. Não tenha dúvida disso, tá? Porque se a pessoa não consegue amar quem ela pode ver, é o que a Bíblia diz. Jesus diz, se você não ama quem você vê, os seus olhos veem, como é que você vai amar Deus que você não vê? Deus não dá para ver Ele, humanamente falando. Então o princípio bíblico é que existem pessoas humanas que você tem elas, que Deus deu isso como a coisa mais próxima que existe de você nessa terra, para você considerar, para você reverenciar, para você obedecer e reconhecer. Reverenciar não quer dizer adorar, tá? O mandamento é ama a Deus e depois ama o teu próximo, como a ti mesmo. Então, a vida espiritual, ela vai começar a andar de fato, vai começar a evoluir, crescer em Deus, quando o ser humano então começa a restabelecer esses relacionamentos de uma forma equilibrada e correta, tá? Olha, muitas pessoas iriam dizer que a espiritualidade de alguém cresce quando essa pessoa jejua muito, ora muito, vai muito à igreja. Essas coisas, elas são boas e elas realmente têm uma influência positiva na vida espiritual. Mas eu diria que se a pessoa estiver entre esses dois caminhos, que é jejuar, orar e ir para a igreja, ou em começar a ter um relacionamento apropriado com os seus pais, eu diria, só ter um relacionamento apropriado com os seus pais, que você vai estar o quê? Fazendo o que é certo, que é o primeiro. A primeira coisa que Deus lhe pede para fazer certo é essa. Então não adianta a pessoa, né, tentar se esquivar de consertar o que é primordial, fazendo o que parece ser correto, que no caso é orar, jejuar, ir para a igreja e tudo mais, né? Não dá para tentar substituir as coisas, né? Deus prefere a obediência em vez do sacrifício. Então seria um sacrifício a pessoa orar, jejuar, ir para a igreja sem obedecer o mandamento, tá? Então esse é um problema. Muita gente não quer obedecer o mandamento, mas quer sacrificar, não adianta. Então nós deveríamos nos importar com esse princípio aqui que nós estamos levantando, certo? Então, por exemplo, dentro desse desdobramento que é a reverência, a gente precisa entender o quê? Que foi o próprio Deus que sancionou isso quando Ele entregou no mandamento que Deus deu para Moisés, Êxodo 21, versículo 17, Deus disse que aquele que maldizer o seu pai e a sua mãe deve morrer, ser apedrejado. Você vai ver que toda a Bíblia, tá, no Antigo Testamento, e você vai encontrar também no Novo as referências dessa situação do ser humano que não honra o pai e a mãe, é muito séria, porque a Bíblia dizia que um ser humano, nesse caso aqui, na época da lei que Deus deu a Moisés, se ele não honrasse o pai e a mãe, ele tinha que morrer, ser apedrejado. Por quê?
porque esse comportamento ele poderia gerar seguidores. Vamos supor, o cidadão ele quer desonrar os pais, tá? Quer maldizer os pais, amaldiçoar os pais, e ele quer continuar no meio da sociedade. Outros vão começar a seguir aquele comportamento odioso. Então Deus dizia, esse que amaldiçoou os pais, ele deve morrer, para que esse exemplo não se perpetue, né? Não continue, né, existindo e até mesmo crescendo. Então é um relacionamento que é condenável, né, de acordo com as Escrituras. Você vai encontrar então em Êxodo 21:7, vai encontrar também em Levítico 20, verso 9, e também em Provérbios 20, no verso 20 também. Então Deus ele castiga, né, a insolência, o menosprezo. Então menosprezar os pais, né, é uma coisa muito séria, né, olhando para as Escrituras. Então, veja bem, isso aqui é o conservadorismo cristão. É dizer que família tem uma importância, né, maior do que todas as outras relações humanas, né? A Bíblia vai dizer sempre para você, sua família é mais importante que o seu trabalho, sua família é mais importante que a igreja que você está, sua família é mais importante do que os seus sonhos, do que o seu lazer. A sua família, ela tem um papel prioritário. Por quê? Porque ela é a coisa mais próxima de Deus que existe. Se você diz que ama a Deus, que é uma coisa tão grande, maravilhosa, isso tem que ser refletido no amor que tem pela família. Se não cuida da família, se não valoriza a família, tem um problema sério de valores. Então, como eu citei no princípio, o mundo que nós caminhamos está indo na direção contrária. Você vai encontrar, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, está dizendo lá, nos últimos dias que a terra existir, os seres humanos começarão a ser insubmissos, maldizentes, né, desobedientes aos pais, pais matarão filhos, filhos matarão pai. Então vai ter toda essa situação, porque tudo isso então acontece como fruto dessa quebra, desse primeiro mandamento entre o ser humano e o ser humano. Segunda coisa, a primeira coisa que eu falei foi então a reverência, a obediência e o reconhecimento. Então dentro da obediência, né, foi sancionado por Deus então a obediência. É dever do ser humano viver uma vida de obediência. Alguém vai dizer assim, eu obedeço a Deus, não obedeço mais ninguém. Existe alguma coisa errada aí, não é? Se nós dizemos assim, eu acredito que Deus perdoa e eu peço perdão a Ele, teria alguma coisa errada se nós não pedíssemos perdão para as pessoas quando nós erramos com elas, né? Tem muita gente que não pede perdão para ninguém, não pede desculpa a ninguém, erra e vai passando por cima de todo mundo, tá? Então, é uma das coisas então que eu estou querendo dizer. Se nós somos obedientes a Deus, essa obediência ela vai se refletir na nossa vida de alguma forma. Isso com vários desdobramentos. Ainda que uma pessoa não tenha mais os pais vivos, né, o seu comportamento não será um comportamento então insubmisso, desobediente, um comportamento que quer quebrar todas as ordens, né? Tem pessoas que parecem que tem essa mania, né? Tudo que tem ordem a pessoa quer destruir, quer inverter a coisa toda, quer fazer baderna. Nunca o que está certo pode ficar. O que é errado é que tem que se estabelecer. Tem gente com essa ideia por aí, e é muita gente, e gente poderosa aí que quer influenciar o mundo a ficar de pernas pro ar. Mas a nós, então, cabe saber que o espírito que tem que caminhar dentro de nós é um espírito que ele é obediente, um espírito que prioriza a ordem, né? Sem ordem, sem obediência, não existe Deus envolvido na situação. Deus mesmo disse, eu sou um Deus de ordem e um Deus de decência. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Então, a Bíblia também diz no verso seguinte, lá de Deuteronômio 21, no verso 18, que Deus ele decreta pena de morte aos filhos que são rebeldes aos pais. Rebeldes em que sentido? Eles simplesmente não obedecem aos pais. Alguém vai dizer, mas tem pais que falam coisas que não são corretas. A gente vai entrar nisso, que é os limites das autoridades. Toda autoridade também tem limite, né? Mas aos filhos cabe obedecer aos pais. Isso é muito sério diante de Deus. A última coisa é o quê? A questão da gratidão e do reconhecimento. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, Ele mesmo deixa um mandamento dizendo que nós devemos fazer o bem aos nossos pais. Mateus 15, verso 4 e 6. Então, quando a gente percebe, por exemplo, Paulo falando lá em Efésios capítulo 6, verso 1 e 3, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra, nós temos então a confirmação no Novo Testamento de que esse mandamento não morreu, né?
E tem várias coisas que parece que morreram nas Escrituras, por quê? Porque não tem a confirmação no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? Então, tem esse mesmo texto, ele é repetido pelo apóstolo Paulo, falando então que nós devemos reconhecer. Então, dentro já da era cristã, nós percebemos então Paulo dizendo que nós temos que honrar o pai e a mãe, tá? Então, assim, a questão que fica é, como a gente fala sobre obedecer, se submeter, parece então que nós temos que fazer qualquer coisa que alguém está acima de nós mandar. E automaticamente a gente pode se lembrar da política. Então os políticos, eles são autoridades. Então tudo que eles fazem nós temos que amém, dizer amém, ficar quieto. Não. Porque toda autoridade também tem os seus limites. Da mesma forma como esses que obedecem, eles estão debaixo de um limite, e na verdade Deus, por detrás da própria autoridade, está controlando. A própria autoridade, ainda que ela não tenha um superior a ela, ela tem que prestar contas a Deus. Então isso é uma coisa muito séria, né? Veja bem, alguém pode perguntar, mas por que obedecer? Obedecer só por obedecer? Será que isso é justo? Será que isso... Poxa, será que não tem um propósito maior? Tem. A verdade é que só dentro desses tipos de relações é que existe uma coisa, né, que a gente chama de discipulado, tá? Olha, os pais têm o papel de educar os filhos para que eles sejam íntegros na vida. Os pais, eles já são cidadãos adultos, então eles vão criar os filhos para que eles possam andar nessa linha. Eles vão criar os filhos para que eles tenham também uma fé em Deus que seja correta. Então eles vão estar discipulando os filhos dentro desse limite. Então é impossível, né, que exista mais seres humanos que se comportem da forma apropriada se parar de existir discipulado. Como é que o discipulado vai acabar? Se a figura das autoridades perder o caráter, perder a moral, perder todo o respeito e já não forem mais exemplos. Quando isso acontece, os que estão de baixo querem respeitar, não querem mais seguir o caminho certo, e aí o mundo vira uma anarquia. Então é por isso, o mundo ainda precisa, né, de pessoas que vão aprender, se aprimorar, para que no futuro próximo elas se tornem as autoridades. E a pergunta que fica é, como é que uma pessoa vai aprender a mandar se ela nunca aprendeu a obedecer? Como é que alguém vai ser professor se nunca sentou para aprender? Como é que alguém vai fazer alguma coisa se ninguém ensinou? Não existe isso. Então o mundo que a gente está caminhando está indo nessa direção. As pessoas estão perdendo a moral, não tem mais caráter, né? Não são pessoas mais dignas da gente se espelhar nelas. Então automaticamente os que estão abaixo, que são abaixo nessa hierarquia, eles não querem fazer mais nada, eles não têm mais referencial, e dessa forma fica todo mundo perdido, né? Um exemplo disso é o espelho que nós temos da política, não é? Politicamente falando, a maioria de nós somos perdidos, porque, poxa, quem vai acreditar que existe alguma coisa boa se praticamente tudo que a gente vê lá é errado, né? São pessoas sem moral, sem caráter e tudo mais, então não dá. Então nós precisamos continuar acreditando que a única forma de boas pessoas surgirem é nós sendo pessoas boas, corretas, para que os que estão nos olhando possam então ter em quem se espelhar e dessa forma poderem ser discipulados, né, para serem cidadãos, para serem servos de Deus, para serem esposos, para serem mulheres e por aí vai. Então esse princípio é tudo para nós, ele não pode ser então jogado de lado, tá? Então qual é o limite, tá, dessas autoridades? O limite então da submissão aos nossos pais ou a qualquer outra autoridade, ela sempre vai estar dentro do limite de Deus, tá? Então Deus tem que estar aprovando o comportamento de uma autoridade. A pessoa não pode ser autoridade porque ela é autoridade justamente porque segue alguma coisa, porque é obediente a alguma coisa. Então dessa forma a gente pode dizer que o ser humano em si mesmo, ele não é a lei, mas a lei é maior do que o ser humano. Porque se o ser humano segue a lei, dessa forma então ele vai ser uma autoridade. Então olha o limite dessa autoridade. Então existem então dentro desse princípio de autoridade os magistrados, os profetas e os sacerdotes,
que Deus estabelece. Então vamos lá. Olha, os magistrados, nossos pais, eles não são investidos de poderes para controlar as leis civis. Logo, nós não podemos obedecer os nossos pais se eles estiverem acima da lei. Isso é, se as leis ainda forem justas, que aqui no Brasil querem mudar as leis, né? Então, se um pai diz a um filho fazer uma coisa que é fora da lei, aí, na verdade, esse filho deveria seguir a lei, não o pai. Vamos supor, tem um pai que é ruim e quer colocar o filho lá para entrar na organização de venda de droga dele, né? Vamos supor. O filho tem essa opção de dizer não, tá? E seguir, porque o pai, ele não é maior do que a lei, não é maior do que o magistrado, se o magistrado ainda for fiel a Deus, né? Então isso acontece. O segundo nível, de profeta e sacerdote, quando os pais eles não seguem as escrituras e não estão ligados a Deus, eles não possuem autoridade religiosa, né? Profética ou sacerdotal, como a Bíblia cita. Logo, eles não podem obstruir a nossa fé em Deus. Então, se algum pai não tem fé em Deus, quer obstruir o filho de ter fé em Deus, ele também não pode. Isso não quer dizer que o filho também tem que fazer tudo e sair de perto do pai. Tem que agir com sabedoria, óbvio, mas também podem ser pais, mas se quer obrigar o filho a ficar longe de Deus, também o filho não precisa cumprir isso. E por último, a autoridade de Deus sobre a vida de qualquer pessoa é superior a qualquer autoridade humana. Deus é maior do que as autoridades humanas, seja magistrado, profeta, sacerdote, autoridade paternal, nada que alguma instituição nos imputar deve ser cumprido se isso desonrar o nosso Deus, que é maior. Aí tem a palavra de Pedro, Atos capítulo 5, versículo 29, que é melhor ou adianta nós obedecer a Deus do que aos homens. Se em algum momento a vontade dos homens for contra a de Deus, e nós tivermos que tomar uma decisão, obedecer a Deus ou obedecer às pessoas, é melhor ficar com Deus, tá? Porque isso já está acontecendo no mundo, tá? Eu falei aqui uns dias para trás, desse. Não se escandalizem, porque daqui a pouco tempo o pessoal vai normalizar a questão da pedofilia. Já está acontecendo um monte de coisa aqui no Brasil nesse sentido, tá? Então, você não escandaliza não, um ano e meio, vai começar a ver que o pessoal vai tratar a pedofilia normal. Fala que não, é amor. Não, um homem amar uma menina, não, isso é amor. Vocês podem ficar tranquilos que isso vai acontecer. Já está acontecendo aos poucos. Então, quando isso acontecer, nós temos que ser firmes para ir contra essas coisas erradas e ficar dentro do que é correto. Isso vai continuar sendo crime, pecado, ainda que a lei mude, nós temos que nos manter firmes, correto? Então, para a gente ir para a última parte aqui por causa do horário, então, existem deveres que são paternos, dentro dessa relação dos pais com os filhos, e disciplinar e admoestar são duas coisas fundamentais. São duas coisas que ninguém quer. Ninguém quer ser admoestado e nem disciplinado. É um problema. Se ninguém quer obedecer, ninguém quer ser disciplinado, ninguém quer ter limite, nós temos um mundo cruel, então. Olha, isso existe em todos os aspectos. Vou dar um exemplo dentro da igreja. É uma coisa que ninguém nunca pensou que ia existir, mas hoje em dia existe um movimento muito forte que saiu de dentro das igrejas, que chama Movimento dos Desigrejados. São pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, eu creio na Bíblia, mas eu não preciso de igreja. Não preciso, igreja é a invenção do ser humano e coisa e tal, Então, olha como esse movimento porque tudo que eles conhecem sobre Deus, tudo que eles aprenderam foi por causa de uma igreja que existe. Aí depois que eles conhecem isso que eles aprenderam dentro da igreja, eles saem para dizer, não, isso aí não precisa, igreja é uma mentira. Então, o que? Essas pessoas, na verdade, elas querem levantar muitos erros, existem muitos erros nas igrejas, até nas que são as mais corretas, mas essas pessoas, elas falam mal de tudo que elas veem, elas criticam, elas só sabem criticar, falar mal, e elas se afastam, e elas não querem outro lugar. Para elas, o lugar de adorar a Deus é em casa, dentro do quarto e tudo mais, tá? Mas tudo isso que elas aprenderam sobre Deus foi por causa da igreja, ou então da própria cultura que foi influenciada pelo cristianismo. Então, esse princípio que eu estou querendo dizer é que por detrás de tudo isso aí que o pessoal costuma falar, é que esse desejo de indisciplina, de não ser admoestado por ninguém, é um desejo que está no ser humano, tá? Esse desejo de viver sozinho, de prestar conta só para si mesmo, é o que o ser humano procura.
Então ele vai procurar fugir de qualquer tipo de estrutura que tenha ordem e vai sair fora. É por isso que hoje em dia ninguém quer casar mais, porque casamento tem ordem, né? Falando ordem, estou nem falando de hierarquia não, ordem, né? Então as pessoas já não querem mais trabalhar de carteira assinada porque tem ordem, né? Não querem fazer qualquer coisa, menos o que é organizado. Então isso é um problema sério, né? Muito sério. Então, dentro de uma estrutura familiar de pais e filhos, tem disciplina e admoestação. Por mais que o filho ache que possa aprender sozinho, ele não aprende, gente, não aprende, né? Se olha uma criança, igual eu fico olhando para a Antonella, às vezes ela acha que ela sabe tudo. Ela tem realmente essa convicção. Eu sei. Não sabe nada, coitado. Olha o tamanho da menina, né? E assim, isso é uma coisa que existe no ser humano. O ser humano, ele acha que sabe, que ele não precisa de ninguém para o aconselhar, para falar com ele, né? Para indicar o rumo, para chegar e dar um toque e dizer, não é assim que faz. Olha, a gente vai precisar disso a vida inteira. A vida inteira. Seja essa pessoa está casada, do marido, da mulher, seja dos pais que ainda estão vivos, sejam de amigos que são amigos de verdade, a gente sempre vai precisar de uns toques de admoestação. A gente sempre vai precisar, inclusive, de disciplina, né? Essa disciplina ela pode vir até mesmo pelas leis, né? Quando a gente faz uma coisa que não deve, estaciona num local inapropriado e é multado, isso é uma forma de disciplina, porque de alguma forma a gente está errado. E que nem hoje, só um exemplo rápido, fui sair da garagem lá, um rapaz lá, esse playboy que tem por aí, né? Eu não aguento essa gente não, quase que eu dei um tapa nele hoje, mas não dei não. Eu playboy com o carro na frente da garagem, eu fui falar assim, rapaz, tira esse carro daí, né? Aí ele foi e falou assim, peraí, eu falei, tira esse carro daí agora, rapaz. Ele ficou meio com medo, peraí, eu tô achando que... Não, esse cara tem lógica, um cara desse. Eu ameacei sair do carro, o cara acelerou lá o carro. Esse playboy acha que a vida gira em torno deles, né? O cara tá na frente de uma garagem, ainda quer coisar e inventar desculpa. Não dá. Então, todo ser humano que vai caminhando para fora de uma vida que é organizada e que a gente tem que ter disciplina, caminha para um lado ruim, para um lado que é errado, para um lado que não presta. Então, os pais precisam disciplinar os seus filhos e admoestá-los. Com isso, então, a promessa ela vai se cumprir. É o ponto final, a gente encerra. O próprio texto disse, honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Só para honrar? Não. É para os seus dias se prolongarem. Porque da mesma forma como Deus está no céu, e a gente precisa honrar Ele, obedecer Ele, porque Ele está enxergando muito melhor tudo, né? Eu gosto sempre de usar essa imagem, né? Quando a gente está em cima num prédio, principalmente ali onde eu morava, dava para ver a quadra de futebol. Quando os meninos estavam jogando futebol, a minha visão era privilegiada. Minha vontade era ficar gritando lá, ser um treinador, dizer toca para esse, toca para aquele, porque a minha visão é de cima, então eu consigo ver além do que eles veem. Eles têm só essa visão reta. Então Deus é assim conosco. Ele está olhando a nossa vida lá de cima. A gente está olhando aqui para baixo, acha que vê tudo, não vê nem a metade. A gente precisa prestar honra a Ele. Da mesma forma, dentro desse mesmo princípio, nós precisamos, né, nos submeter a pessoas que têm alguma coisa que são melhores do que as nossas. Vamos dar um exemplo? Quando nós contratamos um serviço, é porque nós estamos nos submetendo ao talento daquela pessoa, né? Quando você contrata alguém para ir lá na sua casa, sei lá, lavar um carpete ou um sofá, qualquer coisa, você está submetendo, né, a sua vida, o que você tem, ao trabalho dessa pessoa que tem essa especialidade. Isso já é uma forma de submissão. Então, por isso que a gente paga. A gente não sabe fazer uma coisa, a outra pessoa sabe, a gente contrata o serviço e dá dinheiro por aquilo. Você submeteu, né? Então, isso acontece. Da mesma forma na vida. Se você, né, não chegou ainda nos 100 anos e não existe uma pessoa mais velha que você, tem alguém mais velho que vai saber alguma coisa. Não vai nessa de pensar que velho é tudo gaga, não, que isso aí é tudo conversa. Viu? Sabe muito mais. Quem é mais velho sempre vai ter alguma coisa melhor para nos ensinar. E além disso, quando alguém tiver alguma coisa a mais do que nós em qualquer outra área, se submeta. Por exemplo, se você quer cuidar do seu corpo, você não sabe, se submeta a alguém que tem conhecimento na área de nutrição, né? Se você quer aprender mais sobre, sei lá, qualquer outra coisa, né? Você não sabe, então você quer aprender alguma outra coisa porque você quer melhorar. Você vai no médico e vai se sujeitar aos conselhos do médico. Se submeta. Você não tem o conhecimento necessário para, né, se aprimorar nisso sem que alguém ensine. Então a gente precisa se submeter.
tá? Então isso é em tudo na nossa vida. Então esse é o princípio de disciplina que nós estamos sempre envolvidos. Nós precisamos de pessoas que sabem coisas que nós não sabemos. E quando a gente olha e vê, alguém sabe o que eu não sei e eu estou precisando disso, eu me submeto. Eu me submeto a saber o que eu não sei. E se isso que eu aprendi, que eu não sabia, for alguma coisa que eu vou precisar mudar para essa coisa que eu aprendi fazer parte do meu comportamento, então eu vou precisar ser disciplinado, né? Não que alguém vai te bater, não é isso, mas é disciplinado pela própria informação, né? Então a pessoa não sabe alguma coisa, ela adquire o conhecimento, mas aquilo não bate com a forma de vida, então vai ter que ser disciplinado para que o conhecimento se torne prático. Então é isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem, né? Se Deus está lá em cima e vê mais, os nossos pais também conseguem ver mais do que nós. Se estiverem vivos, são mais experientes do que nós e merecem respeito. Ainda que não conheçam a Deus, certo? Podem ter certeza que vão ter muitos conselhos que serão apropriados e que serão de Deus para as nossas vidas, né? Então, nesse princípio da promessa, eu vou ler e encerrar. Inicialmente, nós devemos inferir que essa promessa, que é dos dias se prolongarem, apesar dela estar anexada diretamente ao quinto mandamento, ela diz respeito aos outros 9 mandamentos também, tendo em vista que seguir a lei do Senhor deve redundar em bênçãos para a nossa vida. Uma coisa que devemos enxergar com clareza é observar essa promessa. Essa promessa que inclusive ela é veterotestamentária, que é do Antigo Testamento, nos remete até a vida eterna, uma vez que ela é confirmada no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 6. Mas devemos nos atentar também para o fato de que todas as promessas terrenas devem redundar em felicidade e em gozo. Por esse fato, Deus com frequência abrevia o tempo de vida de alguns dos seus servos na terra, porque eles não obedecem o mandamento. Então, se as pessoas querem vida longa, elas não deveriam só orar a Deus pedindo vida longa. Elas deveriam fazer tudo que Deus diz para que elas possam ter a vida longa, né? Porque se ainda que nós estivéssemos fazendo tudo que Deus mandou e a nossa vida fosse abreviada por alguma doença, você poderia ter certeza que foi Deus que abreviou. Mas você nunca vai saber se foi Deus que abreviou sua vida ou a vida de quem quer que seja, se essa pessoa não obedecer. Então, não dá para saber, né? Alguém vai dizer, morreu porque tinha que morrer. Poxa, a Bíblia diz que obedecer aos pais, honrar os pais, prolonga os dias, dá mais dias de vida, justamente porque obedecer nos traz esses limites, né? E nós vamos estar protegidos de uma série de coisas que a gente nem nota o perigo. Então, quem não obedece e morre, é difícil dizer, foi Deus que quis e tudo mais. Não, tem muita coisa que a gente precisa fazer. E se a gente não fizer, não adianta só jogar tudo a culpa em Deus, né? Como se Ele quisesse aquilo. Então, de fato, para encerrar, Deus Ele quer nos dar alegria, nos dar felicidade. Ele quer nos abençoar. Só que Ele deixou a palavra dEle, os mandamentos dEle, né? Então, se a gente não segue essa cartilha, mas continua pedindo que Ele nos proteja, que Ele nos faça o bem, tem alguma coisa errada, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, antes de questionar Deus, nós deveríamos, né, nos importar com os mandamentos. E a aplicação prática, o que a gente leva para casa de aplicação? Talvez muitas pessoas não tenham os pais mais, nesse sentido, né? Então, de que forma poderia aplicar essa palavra à sua vida, né? A aplicação prática para nós é que em qualquer lugar que for ter, que tiver que existir organização, precisa ter, né, hierarquia, precisa ter ordem, precisa ter pessoas que obedeçam, pessoas que mandem. As pessoas que mandam têm que estar no limite da lei, as pessoas que obedecem, né, precisam estar no limite também da lei. Se quem manda não está falando certo, então a pessoa não deve cumprir. Então, dentro desse sistema de saber que o ser humano nunca é Deus, por isso a lei está sempre acima dele, nós devemos então sempre estabelecer a nossa vida dentro desse princípio, porque se esse princípio ele não for seguido, os demais eles vão começar a cair por terra também. A vida de um ser humano ela pode ser totalmente prejudicada, então, por ele não seguir esse princípio de honrar, de respeitar, de reverenciar
né, e de entender então que a vida funciona por causa de leis que Deus estabeleceu. Então, pode ter certeza que assim como é certo que por existir a lei da gravidade, se você pular de um prédio 10 andares você vai morrer, você pode ter certeza, existe uma lei de Deus que é: honra o teu pai e a tua mãe. Isso é a coisa mais próxima de Deus que você vai ver na sua vida, né? Se você nunca viu Deus, olhe para o seu pai e para a sua mãe, porque essa relação que Deus deu é Ele mesmo ali, né? Então, se você quebra isso, se você acha que isso não tem tanta importância assim, você pode ter certeza que assim como alguém que pula de um prédio de 10 andares morre, porque a lei da gravidade é real, alguém que quebra esse princípio então de submissão, de hierarquia, já era também. Não existe vida, tá, fora disso. Então vamos orar a Deus para que Ele nos abençoe, para que a gente nunca perca essa visão, porque o mundo está tentando, né, deixar tudo bagunçado, anarquizar tudo. Então que Deus nos guarde da anarquia, da bagunça, que Deus nos guarde dessa vida sem limite, dessa vida que não tem razão, que as pessoas querem quebrar qualquer coisa, qualquer princípio, né? Querem destruir tudo que é estabelecido. Vamos orar para que Deus então nos ajude a vencer isso, amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor. Nós reconhecemos que a Sua palavra ela é a verdade. Ó Deus, nós sabemos que até alguém que nem acredita que o Senhor existe, se ouvisse sobre o 5º mandamento, de alguma forma teria que reconhecer que sem esse princípio, ó Deus, as coisas não vão estar corretas. Nós sabemos que estamos num mundo onde as pessoas estão tentando perverter essa ordem, que é a ordem de honra, de respeito, de submissão, de obediência. Nós queremos te pedir, a Deus, não aparte de nós a sua luz. Quando a luz do Senhor deixa de brilhar diante de nós, nós perdemos todo o referencial. É assim que muitos vivem, sem o referencial de que existe ordem, de que existe normalidade, de que existe certo e errado. Nós pedimos ao Senhor, não nos deixe perder de vista isso, porque senão a nossa vida ela cairia por terra, nada aconteceria. Tem misericórdia de nós. Se tem alguma coisa que nós estamos buscando e que não estamos conseguindo alcançar porque existe algum tipo de equívoco da nossa parte em não nos submeter, em não reconhecer que a disciplina, a admoestação é fundamental, pedimos a Ti ajuda. Se há em nós alguma falta de humildade para reconhecer que quem tem alguma coisa que nós não temos precisa ser procurado para que assim nós possamos dessa forma aprender. Não nos deixe, Senhor, ficar na ignorância por não termos mais essa capacidade de aprender. Ó Deus, muitos querem ensinar, mas ninguém quer parar para aprender mais. Tem misericórdia, Senhor. Essa geração que está crescendo, ó Deus, ela tem um forte anseio pela insubmissão, pela rebeldia, pela anarquia. Nós pedimos, tem misericórdia, ó Deus, porque nós sabemos que não existe sociedade se o ser humano não valorizar a relação primária que o Senhor estabeleceu, que é a da família. Tem misericórdia, Senhor, abençoe as famílias. Ó Deus, se a sua mão estiver estendida sobre as famílias, se as famílias forem fortes, forem organizadas, estiverem dentro de um princípio de amor, de respeito, de paz entre eles, nós sabemos, ó Deus, que as coisas ruins dessa vida não vão poder entrar dentro da casa. Dessa forma, Senhor Deus, nenhum filho será mais influenciado por uma pessoa do que influenciado pelo próprio pai, pela própria mãe. Ó Deus, nós sabemos que por causa disso, dessa quebra familiar, muita coisa ruim tem acontecido, mas nós rogamos ao Senhor que por meio desse mandamento que é vivo, é verdadeiro, que o Senhor restabeleça uma vez mais, ó Deus, os relacionamentos que se quebraram, e que o Senhor, ó Deus, construa os relacionamentos que, ó Deus, já não existem mais. É para a glória do Seu nome que nós te pedimos, ó Deus, que as pessoas possam mostrar que de fato elas acreditam que o Senhor existe, amando as suas famílias, porque quem não ama, quem pode ver, não pode dizer que ama a Deus, que é invisível. Ó Deus, nós sabemos que temos muito a evoluir, por isso nós rogamos a Ti que o Senhor dê graça para cada um
de nós que estamos aqui, para que nós possamos ter, ó Deus, muitos dias de vida, para que os nossos pais tenham muitos dias de vida, para que as pessoas da nossa família tenham muitos dias de vida. Que o Senhor nos ajude a ouvir, a aprender, que o Senhor nos ajude a ensinar, ó Deus, nos ajude a ter esse papel completo na nossa existência. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que os demais desdobramentos da nossa vida possam ser apropriados justamente pela nossa valorização desse primeiro, que é essencial. Nós te louvamos, Senhor, dai-nos muitos dias de vida na terra, que esses dias sejam confirmados pela forma como nós temos tratado, ó Deus, aqueles que nos geraram. Que o teu nome seja engrandecido por essa relação. Ó Deus, eu sei que o seu nome sempre é jogado no ralo quando alguém, ó Senhor, amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. E nós sabemos que isso acontece muitas pessoas que não valorizam isso, mas que nós possamos entender que sempre que alguém tiver esse princípio, em alta conta, essa pessoa estará honrando o Senhor, ainda que nem saiba quem é Deus. Se honrar o princípio familiar, nós sabemos que existe uma semente de Deus ali plantada que pode se desenvolver. Ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Espírito Santo esteja envolvido conosco para que assim haja um desenvolvimento nesse aspecto. Dessa forma a nossa vida espiritual também desenvolverá. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos terminar então. Depois medite na sua casa lá no verso 5 então, nesse mandamento, que ele é muito importante para a vida de todo mundo, tá? Deus abençoe, nós vamos terminar.